Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e o tema proposto de hoje vai ser revelia. Antes de entrar propriamente dito na matéria, é necessário relembrar alguns princípios que estudamos em Direito Processual Civil, que está diretamente ligado com a revelia e nesse caso é o princípio da impugnação específica. Nós vamos depois entender com essa relação e porque a impugnação específica ela gera a revelia e porque a revelia está diretamente ligada com o princípio da impugnação específica. Mas vamos tentar entender primeiro o princípio da impugnação específica, que ela vem no artigo 341 do CPC. Quando ele diz, incumbe também ao réu manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. E olha aí a revelia, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. E tem as suas exceções, que nós vamos também estudar essas exceções com o tempo. Primeiramente, temos que tirar alguns mitos que é necessário trazer à tona para que lá na frente não venhamos a nos confundir. Eu aplico a impugnação específica em segundo grau ou ela é por falar de réu, manifestar precisamente só sobre a petição inicial, eu excluo a sua aplicabilidade em segundo grau? Quando eu estiver estudando recursos, nós iremos trabalhar bem isso e também se aplica. Como assim? A impugnação específica nós vamos ver aqui no artigo 932, onde diz, cabe ao relator. Relator é aquele que vai fazer o juízo de admissibilidade em segundo ou terceiro grau ou grau especial de jurisdição. Em segundo grau de jurisdição, o relator é o desembargador. Em terceiro grau seria o ministro da Corte Superior. E em grau especial, ou alguns chamam de quarto grau, não vamos entrar no mérito a respeito disso daí. Em grau especial é a Suprema Corte, é o ministro da Suprema Corte. Mas observa que a mesma regra serve para qualquer grau jurisdicional que tiver quando a matéria for decidida pelos tribunais, aonde cabe ao relator, seja ele desembargador, ministros do STJ ou do STF, na matéria processual civil, ele não vai conhecer. O que significa esse conhecer? Ele não ir adentro, ele não vai discutir o mérito do recurso, porque ele vai considerar o recurso inadmissível, ele vai rejeitar o recurso de plano. Por isso é o relator que dá isso. E essa decisão do relator, nós já conhecemos, ela é considerada uma decisão monocrática. Ele dá uma decisão monocrática que no tribunais são as decisões interlocutórias, que já foi matéria de outra aula. Então ele vai considerar o recurso prejudicado, é o termo que ele vai colocar lá no recurso. O recurso está prejudicado. Caso, olha só, ele não vai conhecer quando o recurso for prejudicado, estiver prejudicado e vai prejudicar o recurso, a continuidade do recurso fica prejudicada e ele não vai conhecer o recurso desde que alguma matéria tem que ser discutida, um vício no processo, volte o processo, prejudica, como também, olha a matéria de prejudicado, quando não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ou seja, a decisão recorrida vai ser uma sentença. Eu estou recorrendo de uma sentença. O tribunal vai analisar a matéria que está ali. O que eu não impugnar é considerado matéria não impugnável e vida que segue. Mas, professor, é chamado também de impugnação específica, princípio da impugnação específica, quando ele fala isso. Nos tribunais, nós chamamos mais princípio da dialeticidade, ou seja, se você não impugnar especificamente aquilo que você quer, vai ser matéria que você não é prejudicada.
Aí, com base nisso, nós vamos ter que dar uma olhadinha no artigo 1002. E o artigo 1002 diz assim mesmo, olha, matéria não impugnada, não há dialeticidade. Ou seja, matéria não impugnada, o tribunal não vai analisar e não vai reformar. Quando eu entro com recurso, eu quero reformar uma decisão, então eu posso impugnar a decisão. Mas só que eu tenho que impugnar especificamente os pontos que eu quero recorrer. Quais são os pontos que eu quero que seja reformado? Eu vou lá e digo, eu quero que reforme nesse ponto, nesse e nesse. Só que lá diz, ó, eu não sou obrigado a impugnar no todo. Eu posso impugnar apenas parte da decisão. Beleza, é isso mesmo. Por quê? A parte que eu venci, eu não posso recorrer. Por quê? Porque eu não tenho legitimidade. Os legitimados são aqueles que perderam. Então, uma decisão eu posso, quando a decisão ela é parcial, vamos lá, uma sentença parcial, um acórdão parcial, eu não vou recorrer ele no todo. Por quê? Porque eu não perdi ele no todo. Então eu vou recorrer apenas em parte. Qual parte? A parte que o recorrente se considera prejudicado. Passado isso daí, vamos continuar e agora vamos analisar melhor o artigo 341. O que é que diz ele? Olha só. Incumbe. Olha, se está dizendo incumbe, é um dever. Então, a impugnação específica, ela é regra, ela é dever jurídico. Incumbe ao réu também. Esse também significa o quê? Além de outras obrigações legais, é também dever do réu fazer o quê? Manifestar-se precisamente sobre as alegações de fatos constantes na petição inicial, porque a matéria de fato não alegada, presunção de veracidade. Toda matéria de fato que não for alegada, há-se uma punição. Se é dever, tem que punir. A punição é a presunção de veracidade que nós já vimos lá atrás. Interessante nesse primeiro momento, verificar que quando se fala incumbe ao réu, quer dizer, é dever jurídico do réu. E quando ele diz também, quer dizer, fora, sem excluir outras obrigações. Não é só essa obrigação, tem outras obrigações que o réu deve cumprir. Como, por exemplo, não é só impugnar especificamente. Eu tenho o artigo 373 que diz que o réu tem que apresentar, 373, inciso 2, que o réu tem que apresentar as provas a respeito das alegações que ele está fazendo, para poder combater as alegações do réu. Então, as alegações de fato, eu vou fazer lá o blá 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 das alegações de fato. Se eu não fizer, presunção de veracidade. Observa que eu estou trazendo aqui para vocês alegações de fatos, porque na matéria de direito, se eu não me manifestar precisamente, manifestando ou não, é dever da parte autora, artigo 373, inciso 1, e lá ele vai dizer, incumbe a parte autora, vocês podem ver, provar as alegações que fez na sua inicial. Artigo 434, que nós também vamos ver nessa aula, fala a mesma coisa, é ônus da parte autora, é dever jurídico da parte autora trazer os autos, não é só a narrativa dos fatos, trazer as provas que constituem o seu direito também. Então, na segunda parte, impugnação específica. Quando eu falo preciso, é específico, detalhado, tem que ser detidamente. E artigo 341, parte final, nós temos o que? Olha, se é dever jurídico, é lógico que tem que haver uma penalidade, não cumprimento. Porque se eu tenho um dever jurídico que não gera uma penalidade, eu estou falando de uma
faculdade, ele cumpre se quiser. Mas aqui a lei é bem clara: a impugnação específica é um dever jurídico que, se não cumprido pela parte ré, ela vai sofrer os princípios, a sanção da presunção de veracidade em relação tão somente à matéria de fato. Matéria de direito tem que ser provada, artigo 373, inciso 1, que é no caso do autor. Matéria de direito, o autor tem que provar, assim como no inciso 2 diz que o réu também tem que provar as suas alegações de direito. Portanto, presunção somente de matéria de fato. Vamos aqui, um exemplozinho que eu dei, uma petição inicial e a contestação. Ora, se o autor pede dano moral e dano material e lucro cessante, por exemplo, numa petição, lógico que o réu tem que se manifestar sobre o dano moral, porque não tem, sobre o dano material, porque não tem, e o lucro cessante, porque não ocorreu. Tem que ser específico. A causa de pedido de um bate de frente com a causa de pedido do outro. E é nisso daí, com base nas provas e nessa contradição, contestar, contraditar, nessa contradição é que o juiz vai fazer o seu convencimento. Vamos para mais uma parte aqui, por exemplo. Vamos analisar o artigo 341, inciso por inciso. No inciso 1 diz: ora, não vai sofrer os efeitos da presunção da veracidade, ou seja, não vai sofrer os efeitos de uma presunção da veracidade. Olha só, calma lá. Antes de mais nada, quando eu falo de presunção de verdade, presunção de veracidade das alegações, isso é a mesma coisa de dizer efeitos da revelia. Então vamos dizer, princípio da impugnação específica é um dos efeitos da revelia. Se eu não impugnar especificamente, vai ocorrer a revelia. Por isso que é necessário estudar esse princípio antes de estudar a revelia. Mas eu vou trabalhar também com a revelia. Fica mais fácil trabalhar com a revelia depois que eu entendo como é que funciona essa dinâmica da lei, o que é que ela quer fazer, não deixar o réu calado. Sim, o réu, em algumas situações, ele tem o direito de ficar calado. Por isso que eu tenho as exceções. Quais são as situações que pode acontecer aonde o réu não vai fazer impugnação específica e o juiz não vai lhe aplicar a pena da revelia ou da presunção de veracidade, que é a revelia? No artigo 5º da Constituição Federal, e olha que nós temos aqui, Constituição Federal, então eu tenho uma garantia constitucional. Diz no inciso 63 que o réu investigado, o denunciado, tem direito de permanecer calado. Ele não é obrigado a produzir provas contra si. Quando falo direito de ficar calado, é o direito de não produzir provas contra si. Bem que esse direito ele é mitigado. Tem algumas legislações que têm tirado isso daí. O próprio Código Civil, no artigo 231, determina que na investigação de paternidade, que o réu faça o exame de DNA. Se ele se excusar, presunção de que é o pai. Então, esse direito de ficar calado, ele tem algumas, digamos assim, exceções que vêm, claro, na lei. Se a lei dá como exceção, como o uso do bafômetro, que gera presunção de embriaguez, quando a lei dá essa exceção, eu não aplico esse direito constitucional do permanecer em silêncio ou não produzir prova contra si. Mas, em regra, via de regra, tirando algumas exceções, via de regra diz o seguinte: é uma garantia constitucional. Ora, se é uma garantia constitucional de não fazer a confissão, para não se incriminar, se auto-incriminar, se quiser faz. Mas se não quiser falar, ele não
deve sofrer sanção jurídica. Ó. Se você não falar sobre um fato que você sabe, do qual você é réu em um processo criminal que vai lhe prejudicar criminalmente, a sua liberdade, vai tirar a sua liberdade, então fique calado. Mas o juiz não pode dizer, olha, tu ficou calado, eu vou te aplicar. Não, não. O juiz tem que procurar outras provas. As provas que o autor trouxe aos autos para que ele possa fazer aquele convencimento dele lá do artigo 369, parte final. O juiz vai se convencer para poder julgar. Numa sentença, e vamos lá falar, sentença é juízo de certeza. Não estou falando de uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória, ela não é um juízo de certeza, é um juízo de probabilidade. Ah, vou trabalhar o tempo todo com probabilidade? Lógico que não. O juiz tem que entender que ele, na sentença, ele vai trabalhar com o juízo de certeza, para dar segurança jurídica. Porque se não tem segurança jurídica no judiciário, a quem vou recorrer? Então, se ele tem esse direito de ficar calado, o juiz não deve aplicar a pena. O magistrado deve buscar a verdade dos fatos. Mas, professor, verdade, a busca da verdade real é no direito penal, é no direito trabalhista. Lá está dizendo que a busca é da verdade real e o juiz pode, de ofício, fazer diligência quando souber da existência de uma prova que vai facilitar as partes. Só que no processo civil não tem isso. O juiz não é obrigado a se movimentar para ir produzir provas, porque ele diz o seguinte: eu tenho autor que está com advogado, eu tenho réu que está com advogado, eu sei que são pessoas que estudaram, que estão dentro do processo, têm conhecimento como é que funciona a justiça e sabem produzir provas. Na trabalhista, as partes nem sempre vão com advogado. E no direito penal, às vezes a pessoa está com defensor, que não tem tempo de ficar produzindo. Tanto é que nós vamos ouvir aqui algumas coisas que é umas garantias para o defensor ou para o advogado dativo, para o defensor dativo. Ora, por quê? Porque eles não têm muito tempo, eles têm muito processo. Ah, é injusto? Não, não é injusto. É justo a eles ter alguns benefícios da lei para haver a igualdade, tratar os iguais com igualdade e respeitando as desigualdades. Mas vamos já chegar lá. Calma que chegaremos lá. Então o magistrado vai fazer a sua convicção dentro de um processo civil, artigo 371 do CPC, conforme nas provas que estão carreadas nos autos. Se ele resolver fazer uma diligência, pode, não é proibido, mas ele não está obrigado a fazer. Então não chegue na frente do juiz: ah, seu juiz, eu não soube fazer não. Aí como é que a gente faz isso daí? Você não tem como mandar a diligência, o juiz não vai ficar inerte esperando, por causa do dever dele, que ele só pode agir na medida que for provocado. Então faça o pedido. Então, o dever de provar a verdade dos fatos, quem tem que provar, artigo 373, é a parte autora. 373, inciso 1. Faltou esse artigo aqui, é mais completo. Artigo 373, inciso 1. Professor, e como é que eu faço então se eu tiver que fazer uma manifestação genérica dessa, onde que eu não vou me condenar? Estou calado. Pode fazer uma contestaçãozinha simples. Professor, isso aqui é uma contestação? Sim. Para quem não quer, não tem que falar muita coisa disso. Em respeito ao meu princípio, meu direito de ficar calado, de não produzir provas contra si, conforme está esculpido na Constituição Federal, reservo-me o direito de manter-se em silêncio e, caso seja necessário, eu vou produzir as provas no curso do processo. O juiz vai dar revelia? Não, ele manifestou, está aqui a contestação. Uma parte da revelia é falta de contestação. E aqui, mas ele não impugnou, ele apresentou a contestação, mas não impugnou o princípio da impugnação específica. Lembra que eu estou trabalhando com as exceções.
O artigo 341 diz: via de regra, a contestação não pode ser genérica. Beleza, não pode. Mas existem algumas exceções. Uma da primeira exceção é daí. Eu não vou produzir prova contra mim mesmo. Vou dizer, mantenho calado, não vou responder nesse primeiro momento, mas conforme o caso eu posso me manifestar até o final, nas alegações finais do processo. Lembrando que eu tenho um limite para produzir provas. Lembre-se do artigo 1014 do CPC, que ele diz que novos fatos tu não vai discutir lá não, no tribunal. Então, verifica até onde vai esse silêncio. O juiz tem que decidir, vai decidir com o que tiver nos autos. Segundo ponto que nós temos, de exceção ainda, falando do princípio desse princípio da impugnação específica, é que se a petição sem o instrumento que a lei considerar como sendo substância do ato, como sendo essencial para se produzir o ato. Qual ato? O ato processual inicial. O juiz não vai aplicar a revelia mesmo que o réu não tenha apresentado a contestação, não tenha feito a impugnação específica, que no caso nós estamos estudando ainda a impugnação específica. Olha só, advogado não exibiu a procuração, ele tem quantos dias? De acordo com o artigo 104, ele tem 15 dias que são prorrogáveis por mais 15 dias. Mas ele tem que fazer o requerimento para o juiz deferir. E a legislação diz que através de despacho. Entenda, ele vai deferir através de uma decisão interlocutória, porque a outra parte pode dizer: olha, seu juiz, você errou o prazo, então ela pode impugnar. E impugna através de um agravo, de um embargo, já que despacho serve somente para impulsionar o processo. Então, ele vai dizer: olha, está dentro do prazo, eu vou deferir. Está fora do prazo, vou indeferir. O juiz pode deferir ou indeferir, dependendo de quais são os teus argumentos que tu está apresentando ali para não apresentar a procuração. E a outra parte tem o direito de questionar isso daí. Por quê? Sem procuração extingue-se o processo de plano. Lembrando disso, o processo vai ser extinto? Vai ser extinto sim. Inexistência, todos os atos vão ser considerados inexistentes. Se o juiz prorrogou 15 dias, depois dos 15 dias, se a parte depois desses 15 dias não exibir a procuração, que nesse caso seria após os 15 dias, o que é que o magistrado vai fazer? Não apresentou dentro dos 15 dias. O magistrado determina: apresente a procuração no prazo de 15 dias, sob pena de extinção processual, com base no artigo 321. Se a inércia persistiu, da parte autora, não apresentou a procuração que ele deve apresentar, junto com a inicial, não apresentou após os 15 dias, o juiz intimou: apresente a procuração, porque então vou extinguir o processo. Manteve-se inerte, o juiz vai ter que extinguir o processo. Porque o próprio artigo 104 diz que a petição vai ser considerada inexistente. Ora, petição sem procuração, inexistente. E no caso, o advogado, quando faz sem os poderes, é como se ele estivesse pleiteando direito alheio em nome próprio. Então, isso não é permitido. Artigo 18 vai ser aplicado aí, extinção do processo automaticamente. Vamos para mais um exemplo, ainda dentro desse, não estiver acompanhada de instrumentos, documentos essenciais. Nós temos que a petição inicial deve ser instruída. Olha, o artigo 319 traz os requisitos. A petição inicial tem que atender os requisitos 319, mas também ela tem que vir instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Professor, que documentos são esses? Ora, se eu quero o benefício da justiça gratuita, o pedido do benefício da justiça gratuita, a justificativa do benefício da justiça gratuita, ou a declaração da parte que está querendo aquele benefício da justiça gratuita, vai ser documento indispensável. Segundo, procuração é um documento indispensável.
Ou seja, tem algumas situações que eu preciso dessas duas informações. Procuração, dependendo do caso, é lógico, dentro de um juizado especial até 20 salário mínimo, você não precisa de advogado, então não precisa de procuração. O advogado que pleiteia em nome próprio não precisa de procuração, então não vai aplicar essa regra para ele, não tendo procuração, porque ele já tem a capacidade postulatória dentro do juízo. Mas em outras situações, não. E outra coisa, ora, só isso? Não, aqui documentos também é uma espécie de prova. Se você for lá no artigo 212 do Código Civil, você vai ver que provas materiais são chamadas de documentos. O que seriam provas materiais? São aquelas provas que já estão constituídas. Por exemplo, a lei do mandado de segurança ela é bem clara. O mandado de segurança tem que estar instruído com documentos que sejam fáceis para o juiz analisar, olhar e dar de plano. Não tem que haver dilação probatória em cima de documento. Se não tem dilação probatória ou se há necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança vai ser indeferido. Ah, não apresentou contestação, não me interessa. Vai ser indeferido a petição. Se ela tem vício. Observa o artigo 434. Ora, deve instruir a petição inicial. Com o quê? Com todos os documentos que demonstram seu pedido, o seu pleito. Lógico, o juiz, artigo 369, conforme já falamos, ele vai analisar em cima das provas constituídas nos autos. Então, tome cuidado com essas provas quando você for constituir. Você tem que saber, se você tem esses documentos, já produz. Ah, eu não tenho alguns documentos, então eu vou produzir no curso. Por exemplo, as provas orais. As provas orais não é documento, então é uma prova oral. Prova oral, 369, eu vou produzir na audiência de instrução. Mas prova documental, mensagem de WhatsApp, fotos, nota fiscais, contrato, eu posso produzir na inicial. Ah, não tenho o contrato. Então, pede a apresentação de documento pela outra parte, que é mais fácil ela te apresentar, se você não tem. Ora, então quer dizer o quê? Se não preenche os requisitos, não há de se falar em revelia, porque o processo vai ser extinto. Veja só, se não tem, o juiz não recebe a petição. Primeiro ponto, olha, está com vício, está com problema, não está com a procuração. Então, o primeiro passo que o juiz vai dizer, emende a petição inicial, mas eu vou te dar o prazo de 15 dias. Se tu não emendar, eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Continuando a inércia, extingue o processo sem resolução do mérito. O terceiro. Esse terceiro é mais complicado e eu vou ter que falar com vocês através de exemplo para contextualizar, para vocês poderem entenderem, porque ele é um pouquinho mais complexo. Então é mais fácil a gente ir no antigo CPC, o de 73, nós vamos conseguir entender melhor isso daí. Mas diz o seguinte, não será aplicada quando os argumentos, as alegações que você traz na contestação, ela já está em contradição com as outras matérias que tu não impugnou. Ou seja, eu vou levar a matéria como um todo, a contestação como um todo. Mas, professor, ficou complicado, fica sem entender. E eu analisando o que o legislador escreveu, eu não consigo captar a mensagem dele. Então, vamos para um exemplo. Vamos fazer de conta que a parte autora ingresse com uma ação anulatória requerendo a nulidade dos negócios jurídicos de alienação de diversos bens imóveis. Só que ela alega um período dessa sociedade conjugal. E sabemos que aquilo que vem antes da sociedade conjugal, vamos lá, nesse caso aí vai ser uma união estável. Não entraria, e nem aquela depois do fim da união estável. Então ela vem elencando ela elenca vários bens e ela não distingue os bens sociais, que é os bens comuns que entra e necessita da outorga, dos bens particulares. Ela relaciona todos os bens. A causa de pedir é o seguinte, esses bens foram transferidos, todos, bens sociais e os bens particulares, do qual que não entra numa dissolução, num inventário,
Ela diz que tudo foi vendido sem a outorga uxorial, a outorga uxória. Ou seja, veja só, se há bens individuais, não precisa da outorga. Os bens sociais, beleza, precisa da outorga. O réu pode dizer, olha, esse bem é social, esse é bem individual, esse bem... e explicar para excluir os bens individuais. O réu opta para dizer o seguinte, e é o que aconteceu. Ele diz, olha, eu tive um caso, mas eu nunca tive vida conjugal com essa pessoa. Ela foi apenas um caso que nós tivemos. Eu não tenho vida conjugal com ela, eu não tenho vivência. E ela quer um bem porque foi um fica de festa. Ora, ele demonstrando isso na contestação, ele precisa individualizar os bens? Não, porque no geral não precisa. Se não tem a sociedade conjugal, se não há sociedade conjugal, inexiste a necessidade da outorga uxória. Em outras, ele não precisa dizer, ó, esse bem é social, esse bem é particular, que não entraria. Mas o simples fato da inexistência exclui todos os bens, porque não há necessidade da outorga uxória. Tranquilos? Ele não precisa fazer individualizadamente todos a impugnação, impugnar bem por bem, porque no todo, no conjunto, a contestação já diz, olha, esses bens não vai ser dividido, porque não existe nem quiçá existe a sociedade conjugal. Vamos para um outro exemplo, contextualizar melhor. Parte autora entra com ação indenizatória por danos morais, materiais e lucro cessante contra o réu. Por quê? Diz que houve um acidente automobilístico que causou danos materiais no seu veículo e físico na própria pessoa. Sofreu um acidente onde ela saiu sequelada. E diz que, em decorrência dessa situação, teve abalo psicológico, pode demonstrar despesas do abalo psicológico, está gastando com psicólogo para poder pegar também a reparação disso, e que não pode exercer atividade porque o bem ficou danificado e ela não tem como exercer a atividade econômica dela. Então ela pede lucro cessante. Então ela vai pedir o lucro cessante, dano material e dano moral. Na contestação, o réu diz, ora, artigo 927 do Código Civil, quem tem o dever de indenizar é aquele que agiu com culpa. Ele alega a inexistência da culpa dele e diz que há existência, sim, da culpa exclusiva da parte autora, ela que é a ocasionadora do trânsito, do dano. Por exemplo, atravessou o sinal vermelho, ou então avançou a preferencial e não mostra uma prova, boletim de ocorrência ou relatório de ocorrência policial, ROP, aonde diz que realmente a culpa é da outra parte, da parte autora. Só que ele precisa impugnar os danos materiais, o valor, não foi esse valor o prejuízo. Dano moral, mas não foi para tanto esse abalo psicológico. Lucro cessante, não, ela não fez a planilha de lucro cessante. Precisa impugnar especificamente o demais pedido? De forma alguma. Basta ele falar dessa forma, porque no conjunto a contestação está dizendo, ora, se ele não tem culpa, artigo 927, quem não tem culpa não deve indenizar. E quando eu estou falando de indenizatória por danos morais e materiais por acidente, por responsabilidade civil, exige o nexo da causalidade da culpa. Ele tem que demonstrar culpa. E aí a contestação diz, eu não tenho culpa, não fui eu que causei o dano, tenho um boletim,
de ocorrência ou relatório de ocorrência policial que demonstram claramente que foi a parte autora culpada pelo acidente. Como ela está, a contestação no conjunto, ela está em contradição ao que a autora falou, não há necessidade de fazer impugnação específica. Ele não vai pegar o efeito da impugnação específica por causa disso. Professor, o ônus da impugnação específica não se aplica ao defensor público. Isso aí é o parágrafo único, como nós já falamos. Ele tem tempo de fazer impugnação específica para cada um de seus clientes. Detalhe, advogado dativo que acabou de cair ali numa audiência de conciliação, aí tem prazo de 15 dias para apresentar a contestação e não sabe nem, está conhecendo a parte ali naquele exato momento. Então não é justo para essas pessoas que elas tenham que fazer uma impugnação específica. Então, via de regra, o que eles vão falar? Não concorda com as alegações contidas na inicial. É lógico que cada um com texto, mas em suma ele quer dizer, não concordo com o que o autor falou na inicial. Porém, durante o processo eu vou mostrar a verdade dos fatos, que é o procedimento mais comum. Porque aí ele vai tomar ciência da petição inicial, ele vai tomar ciência de tudo que foi falado no processo, para que ele possa, através de manifestações antes da decisão final do juiz, defender o réu. Observa que ele não vai estar excluído de mostrar as provas do artigo 373 do CPC.